Glória a Deus. Shalom. Glória a Deus. Tá frio aí? Tá frio? Mas vai ficar quente em nome de Jesus. O Espírito Santo vai vir nos aquecer nesta noite. Ele já está nos aquecendo. Ele já tem falado conosco. Ele vem falando conosco. E ele vai continuar falando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Andar com Jesus envolve amigos de fé. Esse é o tema da minha ministração de hoje. Foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu busquei, o Senhor falou para mim. E a fé é um dos fundamentos da igreja. Então precisamos ter fé para que possamos avançar. Amém? Precisamos ter fé para vencer, precisamos ter fé para conquistar, precisamos ter fé para realizar algo, precisamos ter fé para alcançar coisas inalcançáveis aos nossos olhos, precisamos ter fé para apalpar coisas que não conseguimos apalpar. Precisamos ter fé. Eu gostaria que você prestasse bem atenção em mim, que eu quero ser bem rápido aqui, e você não perca nada da palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A minha ministração de hoje vai ser baseada no livro de Marcos, no capítulo 2, de verso 1 ao 12. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Glória a Deus. Aleluia. Essa passagem o Senhor me deu numa ministração da pastora Michele aqui. Ela estava ministrando e o Senhor falou no meu coração. E eu anotei algumas coisas e falei, está aí uma ministração. Glória a Deus. Se nós lermos do verso 1 ao verso 12, estava acontecendo uma situação, havia um cenário. Jesus estava voltando para essa cidade pela segunda vez, a cidade de Cafarnaum. Eu pesquisei sobre Cafarnaum. Cafarnaum significa aldeia do consolo. E Jesus estava voltando pela segunda vez, porque ele já havia realizado milagres, ele já havia realizado curas, já havia expulsado demônios, e ele voltou pela segunda vez nessa cidade. Ele encontrou um cenário onde a multidão acompanhava ele, aonde quer que ele ia, a multidão o acompanhava. Doutores da lei estavam ali para questionar aquilo que ele fazia. Pessoas doentes iam até ele para ser curado. Esse é o cenário de Cafarnaum. E havia um problema nessa cidade, pelo menos nessas pessoas. Elas estavam paralisadas. Por que paralisadas? Porque havia um paralítico que estava vindo de encontro a Jesus e precisou de algumas pessoas, de alguns amigos, para trazê-lo ele até Jesus para ser curado. E aquelas pessoas que estavam ali provavelmente buscavam cura. Talvez esse cenário possa estar se repetindo aqui nesta noite. Não é proibido. Onde Jesus está, há cura. Jesus cura. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus arranca todo o mal. Tanto é que ele morreu na cruz e levou toda a enfermidade. Mas o coração daquelas pessoas estavam somente ali para ser curados. É um pecado? Não é. Mas o Senhor sonda os nossos corações. Ele vê qual que é a prioridade do nosso coração. Quando nós chegamos até Ele, Ele já está sabendo qual que é a intenção do nosso coração. Aleluia. Em Marcos 2, vai dizer o seguinte: em alguns dias, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntou tantos, que nem nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra.
O próprio Verbo encarnado anunciava a ele mesmo para toda aquela multidão. E aquela multidão, ela não conseguia entender que o Verbo encarnado estava ali para perdoar pecados. Ele estava ali para salvar aquelas pessoas. E aquelas pessoas estavam interessadas somente naquilo que ele poderia oferecer, que era a cura. Aleluia! E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Aquele paralítico, provavelmente, aquelas pessoas ali já conheciam Jesus. A palavra, ela não diz se eram pessoas que acompanhavam Jesus, se eram pessoas que tinham se convertido ao cristianismo. A palavra não menciona nada disso, mas eles estavam com uma fé tão grande que eles sabiam que eles poderiam conduzir aquele paralítico até Jesus, e Jesus poderia fazer alguma coisa, Jesus poderia curar aquele homem de toda e qualquer necessidade. Aleluia. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Aleluia. Jesus talvez possa soar muito agressivo, mas Jesus não estava preocupado com aquela enfermidade que ele estava. Jesus estava preocupado com a alma dele. Jesus estava preocupado com a vida dele. Jesus estava preocupado aonde ele iria viver eternamente. E o Senhor Jesus nessa noite não é diferente com as nossas vidas. Quais são as intenções do nosso coração de estar na casa do Senhor? Quais são as nossas intenções de se aproximar até Jesus? O que nós queremos de Jesus? O que viemos buscar aqui nesta noite? O que nos motiva a estar aqui? O que motiva nós estarmos aos domingos, às quintas, às primeiras sexta-feiras do mês? O que motiva nós estarmos na célula? O que motiva nós estarmos em comunidade? Qual é a nossa motivação? Será que é receber algo material do Senhor? Será que é receber uma cura? Jesus não está preocupado. Aqui diz, ele não está preocupado. Ele está preocupado com a tua vida, porque tudo isso que você e eu, nós precisamos, ele trata como as demais coisas. E quando nós o aceitamos, quando andamos com o Senhor Jesus, quando rejeitamos a nossa velha natureza e andamos no caminho do Senhor e recebemos todo o propósito que foi designado para cada um de nós, tudo isso é acrescentado, mas ele está preocupado com a tua salvação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem perdoar pecados senão Deus? Aleluia. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: está perdoado os teus pecados? Ou dizer-lhes: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos,
nós podemos ver nos nossos dias, nos dias atuais, nos dias da igreja, no dia de quando nós nos reunimos na casa do Senhor. O que tem nos paralisado? O que tem feito com que nós parássemos? O que tem entrado dentro do nosso coração para que nós não tenhamos fé? Para que nós não resistimos o dia mau? Para que aonde nós cheguemos, o enfermo seja curado, aonde colocamos as nossas mãos, ali acontece no nome de Jesus. O que tem nos paralisado? Será que somos uma igreja que estamos com essa deficiência de estarmos paralisados na presença do Senhor, sem que Ele possa agir? Porque se nós não quisermos, não tem nada do que faça. Se você não abrir o teu coração, se eu não abrir o meu coração, se eu não abrir a minha retaguarda, se eu não me submeter às mãos poderosas do Senhor Jesus, não acontece nada. Aleluia. Nos dias atuais, vivem pessoas paralisadas. E quais são esses tipos de paralisação? Aquela cidade, Cafarnaum, a aldeia do consolo, onde Jesus estava, ele operava, ele expulsava demônios, ele curava enfermos, e as coisas aconteciam, ele operava milagres, prodígios e maravilhas, ele perdoava pecados. O que tem te paralisado? Quais são as suas paralisias? Será que você tem sido paralisado pelo medo? Será que você tem sido paralisado pelo pecado? Pecado que você não consegue pôr para fora, pecado que você não consegue confessar, pecado que você não consegue largar, pecado que você está preso, aleluia, à velha natureza, ao velho homem, à velha mulher. Sem arrependimento não tem cura. Nós não somos curados se não houver arrependimento. Se nós não confessarmos, se nós não falarmos, abrir a nossa boca, expor, falar, rasgar o nosso coração. Será que nós estamos paralisados pela religião? Uma religião vazia, que nós levamos essa vidinha nossa, somente uma religião vazia. Praticar a religião sem viver um relacionamento é uma religião vazia, é uma paralisia. Nós nos enganamos com a nossa paralisia. Nós estamos doentes emocionalmente, nós estamos doentes fisicamente, nós estamos paralisados, nós estamos vivendo somente rituais, nós estamos aqui só vivendo ritos. Aleluia, e nós não abrimos o nosso coração, nós não arrancamos o medo de dentro de nós. E eu e minha esposa, nós vínhamos falando sobre medo dentro do carro, e mal ela sabia que eu ia trazer essa mensagem, e ia citar aqui uma das paralisações, as coisas que nos paralisam. O medo nos paralisa, o medo nos breca, o medo nos freia, o medo deixa com que ficamos trancados, o medo nos rouba. O medo deixa com que nós não vivemos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. O medo rouba tempo, o medo rouba convívio social, o medo rouba alegria, o medo rouba, aleluia, a comunhão, o medo rouba nós de estarmos em uma comunidade, o medo nos rouba de ajudarmos uns aos outros, o medo nos paralisa. E o que mais nós estamos precisando hoje é andar com Jesus, envolve amigos de fé. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham fé, que nos ajude, que carregue a nossa cruz junto conosco, que caminhe 1 légua, 2, 3 léguas. Aleluia, ainda que você esteja cansado, Ele esteja do seu lado, trazendo uma palavra, falando algo do Senhor, te ajudando, orando por você. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Uma religião vazia é uma prática sem viver um relacionamento real com Deus. É uma aparência sem essência. É uma forma sem vida. É um rito sem transformação. Quantas pessoas estão na casa do Senhor sem viver a transformação real que Cristo espera de cada um de nós? Quantas pessoas estão presas ao pecado? Quantas pessoas estão presas a práticas que desagradam ao Senhor? Quantas pessoas estão presas às concupiscências da carne, aos desejos desenfreados da carne? Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas não conseguem se desvencilhar do pecado porque não há confissão? Porque Jesus vem de encontro à situação, assim como foi de encontro a Cafarnaum, sobre aquele paralítico que estava acamado, sei lá quanto tempo, se era de nascença ou não, eu não sei, mas encontrou pessoas que estavam dispostas e disponíveis a pegar naquela cama e a ajudar com que aquele homem chegasse até Cristo de uma maneira ou de outra, se não fosse pelo meio da multidão, subisse pela escada, abrisse o telhado, fizesse com que aquele homem descesse. Pela lei da física eu não consegui entender, mas tudo bem. Coloca uma pessoa amarrada numa maca, levanta ela de pé. Se ela estiver amarrada, mas descer um telhado, é a mesma coisa que abrisse e descesse a maca aqui no meio da igreja. Jesus está precisando de homens e mulheres com essa fé. Jesus precisa de homens e mulheres que estão dispostos a viver, aleluia, a vida do outro, o problema do outro, a se sacrificar pelo outro, a ajudar o outro. Isso é igreja, isso é corpo, isso é missão. Aleluia, glória a Deus. Essa história do paralítico nos mostra que Jesus continua sendo a nossa resposta. Ele é o fundamento. Não existe outro fundamento a não ser Jesus Cristo. O fundamento da igreja, o fundamento da nossa vida, o nosso alicerce. Aleluia. E para que ande com Ele, para que você ande, para que você caminhe, para que você esteja na presença dEle, exige fé, exige atitude e exige comunhão. Foi aquilo que aquele paralítico encontrou. Ele tinha fé, ele encontrou pessoas que tinham fé, ele encontrou pessoas que tinham atitude, e naquela comunhão gloriosa chegou até Jesus e houve a cura, a transformação, a renovação de vida, uma vida nova, transformada, regalada, abençoada pela presença do Senhor Jesus na vida daquele homem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Para que eu e você andemos com Jesus, nós precisamos reconhecer que há paralisia em nossas vidas. Não tem bom na presença do Senhor, não tem título, não tem cargo, não tem tempo na presença do Senhor. Precisamos reconhecer, aleluia, que existem paralisias na nossa vida que deixam com que vivemos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Existe uma paralisia na tua vida, existe na minha vida. E se você olhar, se você olhar para dentro de você, você vai achar um monte dessas paralisias. Não precisa perguntar para o Senhor, não. Você tem a resposta. Aleluia. Muitos querem andar com Jesus. Quem não quer andar com Jesus aqui? Quem não quer fazer parte da família de Cristo? Quem não quer ser salvo?
Quem não quer morar com Jesus onde quer que Ele estabeleça o trono dele? Quem não quer morar com Ele eternamente, aonde quer que Ele esteja? Aleluia. Muitos querem, mas ninguém quer admitir as limitações. Nós precisamos um do outro, irmãos. Nós precisamos eu preciso de você, Beth, você precisa de mim. Eu preciso do Wendel, o Wendel precisa de mim. E nós precisamos um dos outros para trazer uma palavra, para ajudar em oração. Aleluia, para que a igreja do Senhor avance, para que ela se expande. Aleluia. Glória a Deus, precisa haver uma comunhão gloriosa no meio da igreja, no meio dos irmãos. Aleluia. Enquanto nós nos fazemos de durões, enquanto nós temos uma dura cerviz, enquanto nós não nos submetemos às mãos poderosas do Senhor Jesus, aleluia, negamos a nossa dor, aleluia, negamos a nossa fé e não avançamos, nós paralisamos, ficamos paralisados. A igreja precisa avançar, a igreja precisa expandir, a igreja precisa vencer, a igreja precisa firmar as estacas, aleluia. A igreja precisa, aleluia, correr essa carreira gloriosa que Cristo colocou nas nossas vidas. Almas aí fora sedentas do Evangelho, precisando de uma palavra, precisando só de um ombro amigo para poder falar. Aleluia. Não há cura se não houver reconhecimento. Você não vai ser curado se você não reconhecer que existem paralisias na tua vida. Você não vai ser curado se você não abrir o seu coração, se você não confessar, não rasgar, não vai haver cura. Aleluia. Glória a Deus. Precisa reconhecer. Eu sou carente da misericórdia. Eu preciso do amor de Cristo. Eu estou desesperado. Eu estou desesperançoso. Eu não aguento mais essa situação. Você precisa reconhecer. Aleluia. Para que haja cura. Para que haja libertação. Para que haja transformação de vida. Não há restauração sem humildade. Aleluia. Humildade, irmãos, não é andar com chinelo havaiana, uma tira verde, a outra vermelha. Isso não é humildade. Humildade é se submeter às mãos potentes do Senhor. Humildade, você está aqui é para servir e não ser servido. Quantas pessoas sentam aí e quer ser servido, mas você foi chamado, aleluia, para servir. Aleluia, todos nós somos chamados para ser serviçais da casa do Senhor. Aleluia. Os sãos não precisam de remédio, mas sim os doentes. Marcos 2,17. Tem algum são aqui? Eu preciso de cura. Eu preciso de transformação. Eu preciso arrancar paralisias dentro de mim, que me paralisam, que me deixam de viver aquilo que Deus tem para mim. Quantas coisas eu tenho perdido por ter paralisias dentro de mim, por não abrir o meu coração, por não confessar, para que o perdão chegue avassalador sobre a minha vida. Não que a cruz não sirva. Sim, a cruz me salvou, a cruz me libertou. A cruz, através de Jesus Cristo, eu fui transportado para o reinado do Filho do seu amor. Mas existem coisas dentro de nós que precisamos falar, precisamos arrancar de dentro de nós. E talvez você tenha até emprestado o teu ombro. Pergunta se o outro tem coragem de confessar.
Porque tem medo, o medo paralisa. O medo é uma paralisia. Irmãos, vivam a plenitude do Senhor. Vivam aquilo que Deus tem para cada um de vocês. Reconheçam que existem paralisias. Reconheça que você está paralisado. Reconheça que você precisa de perdão. Precisa perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa ser perdoado. Você precisa falar, precisa confessar, precisa conversar. Precisa alinhar algumas coisas que está faltando na sua vida. Precisa pedir perdão. Aleluia. Não tem ninguém certo. O único bom, aleluia, é Deus. Porque até Jesus falou que quem era bom era o Pai. Não tem bom aqui. Abra o seu coração. Procura quem tem que procurar. E se acerte. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Andar com Jesus envolve em ter amigos. O texto diz, vendo Jesus a fé deles, Marcos 2,5. Não só foi a fé do paralítico, foi a fé dos amigos. Você não depende só de você, meu amigo. Você não é super-homem, você não é super-mulher. Você não tem peito de aço. Você é de carne e osso. Te dá uma gripe, você não levanta da cama. Meu irmão, abre seu coração. Para que essa ruindade toda? Quebra essa dura cerviz aí, essa cervical. Se rende, se prostra. Peça perdão. Mesmo que esteja certo, vá lá e peça perdão. Aleluia. Perdoe. Abra o seu coração. Fala o que dói. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e não falam o que dói, gente? Pergunta para minha esposa. Eu falo, Angelita, eu não nego dor para ninguém. Se doer a minha unha, o meu dedinho, eu grito para todo mundo saber. Agora eles lá sofrem que nem a ovelha vai para o matadouro. Sofre, mas não fala. Eu abro, eu falo, eu choro. Eu digo onde está doendo. Precisa dizer onde dói. Aleluia, Jesus está esperando. Não quer dizer que Ele não saiba. Mas Ele quer ter um diálogo com você. Ele quer falar. Ele quer que você fale, Ele vai ouvir. Ele quer falar e você precisa ouvir. Talvez você só vai falar. Talvez Ele vai falar e você só vai ouvir. Aleluia. Glória a Deus, já estou acabando aqui, irmãos. Tá rapidinho o negócio hoje. Glória a Deus. Uma pergunta para todos nós nessa noite. Quem são os seus amigos que têm te levado para perto de Jesus? Qual é a sua amizade? Hã? Sua amizade tem te levado você para perto de Jesus? Qual é o papo? Qual é a mesa que senta? Qual é a mesa que compartilha? Eles têm te levado para Jesus? Você tem levado eles para Jesus? Ou eles têm te levado para qualquer um outro lugar que não seja para Jesus? Você tem amigos que te carregam ou que te criticam? Isso não é amigo. Você tem amigos que te carregam? Quando você mais precisa, você pode correr lá, que Ele te socorre? Você pode se colocar na posição do paralítico e você encontra pelo menos 4 desse rol de amizade seu que possa te carregar, que possa romper a multidão, que possa colocar uma escada na parede da casa, que possa abrir o telhado e descer com você até a presença do Senhor Jesus? Ou você só está fazendo um network para não ser esquecido, para ser lembrado?
A fé verdadeira, ela não abandona quem está caído. Se você cair, ele te levanta. Tem um hino assim. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Aí eu já não sei mais. Mas as pessoas que têm que estar à tua volta, isso não tem idade, tá? É do pequeno ao mais velho. Isso não tem idade. É o rol, o ciclo de amizades. Jesus não separa por faixa etária para falar, ele fala para todos. Vou colocar aqui uma turma desse lado, uma turma desse. Esse aqui eu posso falar, esse aqui eu não posso. Palavra do Senhor. A fé verdadeira não abandona quem está caído. A igreja não é uma plateia. A igreja é uma comunidade. A igreja é uma comunidade onde envolve amigos de fé, onde cada um cuida um do outro. Será que nós temos feito isso? Será que eu estou preocupado com a sua vida? Não levanta a mão que talvez eu possa passar vergonha aqui. Estou falando de mim. Agora fala de você. Aqui não é uma plateia onde tem um orador aqui trazendo uma autoajuda para vocês. Aqui tem uma palavra viva e eficaz, um verbo encarnado, que é Jesus Cristo, a própria palavra. Nós só estamos aqui como canal de bênção, onde recebemos um título, um chamado que Jesus nos chamou, nós levantamos a mão e obedecemos, nos colocamos na presença dele, e ele, pela sua infinita misericórdia, revela a palavra dele e traz aquilo que a igreja, nós, comunidade, estamos precisando ouvir para nos alinharmos, para deixar com que essa palavra ela venha, ela trabalhe sobre as nossas vidas e ela nos alcance para que possamos dar frutos. Ninguém anda com Jesus sozinho por muito tempo. Ninguém anda. Sozinho não. Ninguém anda sozinho por muito tempo. Sem Jesus. Desculpa. Ninguém anda com Jesus sozinho por muito tempo. Andar com Jesus exige romper obstáculos. Aquela multidão que estava lá em Cafarnaum, ela estava bloqueando o caminho, mas a solução foi o telhado. A multidão, ela representa a opinião das pessoas, irmãos. A multidão representa a religiosidade, aquilo que nós já falamos aqui, ó. A religiosidade é uma prática, é praticar a religião sem viver um relacionamento real com Deus. É uma aparência sem essência, forma sem vida, rito sem transformação. A multidão representa o conformismo. Você é conformado com tudo? Tá tudo bem? Tá tudo numa boa? Você é conformado? Ah, é assim mesmo. Ah, deixa isso para lá. Ah, foi o acaso. Ah, não era para mim. Ah, se fosse para mim tinha acontecido. A multidão representa o sempre foi assim. Quem quer milagre, irmãos, precisa sair do comum. Precisa mergulhar nesse rio profundo. Não dá para a gente andar somente com
as águas batendo no nosso tornozelo. Você precisa entrar na profundidade, no rio do Senhor Jesus e navegar por esse oceano aí e nadar às mais profundezas, deixar com que o Espírito guie a sua vida. A fé sem atitude é apenas um discurso. Se eu não colocar a minha fé em prática, é um discurso. A gente vem aqui, discursa, fala de alguma coisa que leu, de alguma coisa que pesquisou, de alguma coisa que ouviu, de alguma coisa que aconteceu na vida do outro. Nós funcionamos assim. A fé sem atitude é apenas um discurso. Nós só discursamos. Sabe aquele falatório que não chega a lugar nenhum? Que não acontece nada? Que nós não vivemos nada? É isso. Andar com Jesus começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós precisamos limpar tudo aquilo que está dentro de nós. Toda a sujeira que está guardada. A cruz é suficiente? É. Mas se você não confessar, como é que vai fazer? Se você persistir nas mesmas coisas, como é que as coisas vão se suceder? Como que Deus pode abençoar? Ele é mentiroso, a palavra é mentirosa, ele é infiel, a palavra não é verdadeira. Jesus não curou primeiro as pernas do paralítico, ele curou a alma. Ele curou a alma. Quantas pessoas estão aqui dentro desta casa com a alma destroçada? A alma é a sede das emoções, irmãos. É onde pensamos, onde sentimos, onde nós expressamos todo o nosso desejo. Quantas pessoas estão feridas emocionalmente? Quantas pessoas não conseguem se desvencilhar do passado, da velha natureza, de palavras que foram ditas lá na infância, lá na adolescência, lá no início da juventude? Quantas pessoas estão presas ao passado? Quantas pessoas não conseguem sair de lá? Quantas pessoas só vivem falando o passado e não conseguem avançar para viver o presente? Quantas pessoas só falam, eu era assim, meu. Eu era a mina, eu era o cara, meu. Eu fazia, eu acontecia. Mas Jesus escreveu uma nova história, não tem cara, não tem mina, não tem nada aqui. Tem homem e mulher do Senhor Jesus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não tem bom para Deus, não tem bom. Todos nós estamos no mesmo horizonte, na mesma posição. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus falou, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não está interessado. Se aquela enfermidade, se ele tivesse tão preocupado com aquela enfermidade, ele mesmo não teria expressado aqui, ó, na palavra, lá em Marcos, aqui, onde está? Deixa eu ver aqui. Marcos 2:9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico, está perdoado os teus pecados, ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda? Para Deus não existia impossibilidades, para Deus não existia, ele faria mais fácil falar, perdoados estão os seus pecados, ou pegue sua cama e saia andando aí, e sai anunciando as boas novas. O que para Deus, o que seria mais difícil? Não tem dificuldade para Deus. A dificuldade é nós que fazemos essa dificuldade. A dificuldade está dentro de nós. O medo está dentro de nós. A falta de fé está dentro de nós.
É isso que não deixa com que nós avancemos. E o próprio Deus não está preocupado, porque Ele é todo poderoso, Ele tem todo o controle e todo o domínio em suas mãos. Mas Ele está preocupado com sua vida, é onde você vai morar eternamente. Ele está preocupado com a sua salvação. Ele está preocupado com a tua vida. Ele não está preocupado se você está com dor no dedo, se você está com dor nas cadeiras, ou se está com dor na mesa, sei lá onde você está com dor, ou se existe algum problema. Eu não estou menosprezando o problema, nem enfermidade, mas eu estou falando que a Bíblia diz o grau de importância. Jesus estava preocupado em salvar a vida dele. Ele está preocupado com a tua vida, em te salvar. As demais coisas serão acrescentadas. E serão acrescentadas, se não for acrescentado, se não acontecer, ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. E se acontecer, glória a Deus por isso também. É isso que a palavra diz e nos ensina. Aleluia. Glória a Deus. Está acabando. Vou correr aqui. A maior paralisia dos nossos dias não é a física. Não é problema físico, não é enfermidade, não é doença. Não é nada no nosso corpo. A nossa maior paralisia é a espiritual, a emocional e a moral. A maior paralisia é a espiritual, a emocional e a moral. Aleluia. Glória a Deus. Perdão gera cura. Perdão gera cura. Graça gera transformação. Para que nós andemos com Jesus, precisamos ouvir e obedecer a palavra dele. Precisamos não somente ser ouvintes da palavra. O próprio Deus, ele não quer que sejamos uma multidão, que estejamos aqui, somente aqui, esperando algo que ele pode fazer ou que ele pode realizar. Ele não quer só isso de você e de mim. Aleluia. Ele quer uma vida em obediência, em obedecer a palavra dele, em obedecer a voz dele, em obedecer o chamado. Levanta-te, toma o teu leito e vá. Já está curado? Levanta, toma o teu leito e vá. Deus já te curou, Deus já te restaurou, Deus já te limpou, já te salvou. Agora é com você. Agora é com você. Pega a bola aí, Marlene. Agora é com você. Não é comigo mais, não é com Jesus, não é com ninguém. Aleluia. Andar com Jesus é reconhecer as nossas próprias limitações. Precisamos reconhecer que somos limitados. Precisamos reconhecer que somos limitadíssimos, que sem Ele não acontece nada, sem Ele nós não vamos para nenhum lugar, sem Ele nós não herdamos a salvação, sem Ele nós não conquistamos nada, sem Ele nós nem saímos do local, sem Ele nós nem acordamos e nem levantamos da cama, sem Ele nós somos igual um corpo que desce a campa fria. Andar com Jesus, para andarmos com Jesus precisamos viver em comunhão, em comunidade. Precisamos ter paz uns para com os outros. Comunhão, comungar, dividir, participar. Nós não estamos aqui para fazer grupos religiosos. Nós somos uma comunidade. Nós somos irmãos. Nós somos uma igreja, um corpo. Que um precisa do outro, um depende do outro. Aleluia. Precisamos romper obstáculos.
permitir cura interior e precisamos obedecer à palavra do Senhor. Sem obediência não tem vida abundante. Sem obediência nós não arrancamos a paralisia que está sobre as nossas vidas. Sem obediência vivemos atolado no pecado. Sem obediência o medo não sai de dentro de nós. Sem obediência nós não vivemos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Sem obediência nós não deslanchamos na casa do Senhor. Nós ficamos parados, paralisados. Nós não vivemos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nosso ministério fica enterrado. Poços, já foi falado sobre poços aqui nesta noite. Os poços ficam entulhados. Precisamos de pessoas com fé para que esses poços sejam desentulhados e águas possam brotar lá do fundo, para que sedes possam ser matadas para a glória do Senhor. Deus abençoe sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte nessa noite, em nome de Jesus.